Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Natália Viegas, sou analista de marketing aqui na Oitu. A gente aqui do marketing ficou responsável por organizar esse evento, né? A Semana do Mercado Livre, que está começando hoje, né? Sejam muito bem-vindos, né? Eh, Hoje a gente começa uma sequência de webinars gratuitas, super ricas, sobre os cenários que permeiam o mercado livre de energia, né? Contando com a participação de especialistas do setor e especialistas aqui também da Weichu. A gente entende que o tema é muito relevante, né? Como uma empresa de tecnologia que transforma dados em soluções inteligentes e que busca, né, modernizar esse setor para a energia do futuro, nada mais adequado do que a Weichu conduzir esse tipo de debate, né? A agenda de hoje tem como tema os desafios do comercializador varejista, portfólio e análise de riscos no contexto da abertura de mercado. E para conduzir essa conversa, né, eu vou convidar o nosso diretor comercial e de marketing, o Thales Fonseca, né, para que ele dê seguimento aí ao nosso tema de hoje. Tudo bem, Thales? Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Nath, a todo o time aí, pelo convite, né, pela convocação para conduzir esse painel aqui. Já fazia um tempinho que eu não participava dessas ações. Bacana voltar e com a oportunidade dentre os 3 convidados que a gente trouxe aqui para esse painel, 2 deles já bastante próximos aqui, outros representantes de empresas de tecnologia também, o Vitor, de Matos da Noros, o Matheus Andrade da Tandas, e é um prazer também conhecer o Felipe Raso aqui, Portfólio Manager da Safira. Pessoal, já antecipando aqui, obrigado por terem topado esse convite com a gente. A adesão aqui à nossa semana do Mercado Livre foi grande, né? Nesse momento aqui a gente já tem mais de 50 participantes e pelo que a gente estava vendo do público que foi se inscrevendo, bastante gente das comercializadoras. Então, aproveito esse gancho para o pessoal que está assistindo, fiquem à vontade para, ao longo aqui do nosso bate-papo, enviar perguntas pelo chat. O pessoal vai estar aqui separando as perguntas, caminhando para mim, na medida possível eu tento conectá-las aqui dentro dos tópicos, e ao final, se precisar, a gente também separa um tempinho para isso. Bom, para começar aqui, eu queria convidar o próprio Vitor, o Matheus e o Felipe para se apresentar um pouquinho para quem não os conhece ainda, né? E falar rapidamente aí sobre a empresa deles também. E aí eu trago aqui algumas provocações que eu queria colocar para eles, né? Dentro do tema proposto para esse primeiro dia de webinar aqui da nossa semana do Mercado Livre. Vitor, você puxa? Claro, vamos lá então. Primeiramente, Thales, obrigado aí pelo convite, né? Natália, que também a gente teve em contato aí durante a organização, né? É um prazer enorme participar das discussões e tentar contribuir um pouco com as nossas perspectivas para todo esse debate. Eu acho que é um debate extremamente relevante e não acho que em um debate a gente resolve tudo, mas talvez em um debate a gente saia com algumas dúvidas um pouquinho mais esclarecidas e outras que a gente nem sabia que tinha, né? Então, às vezes, o debate ele serve também para a gente entender que o problema é mais amplo do que às vezes a gente enxerga, ou não, né? Ou talvez tenha soluções mais simples do que a gente conseguir enxergar. Então, acho que essa que é... Parabéns aí pela iniciativa, né, da Oichui, em nome aí do Thales e da Natália, né? Bom, falando um pouco sobre mim, né? Sou o Vitor de Matos, eu sou cofundador e CEO da Noros. A Noros é uma empresa que hoje completa 12 anos, né? Exatamente hoje é a data de nascimento do CNPJ da Noros, né? Então, é uma data bastante especial para a gente. A Noros é uma empresa que nasceu... a gente tem uma trajetória um pouco diferente da maioria das empresas de mercado. A gente nasceu de dentro da academia, num contexto onde a gente fazia estudos já do setor elétrico há muitos anos e entendia que aproximar a academia da indústria era importante no nosso setor, e a gente vem batalhando por isso já desde 2011. Naturalmente, a gente começou com processos de consultoria, com projetos de pesquisa, que até hoje a gente toca, mas a gente entendeu que a gente precisava ir além disso, e a construção de produtos digitais foi o caminho natural, né?
Então, a Norius se tornou uma empresa de tecnologia e a gente entende que a tecnologia é o meio que hoje o mundo moderno tem de entregar valor para a sociedade, cada vez de uma maneira cada vez mais intensa. Então, desde 2014, 2015, a gente vem traçando percorrendo essa trajetória, muito focado na área de middle, ou seja, projeção de preço, projeção de PLD, e nos últimos anos, cada vez mais próximo do risco e da tomada de decisão. Então, a gente enxerga que o movimento do mercado é um movimento que a gente enxergava das coisas cada vez mais integradas, cada vez mais multifuncionais. Então, é para esse caminho que a Norius vem trazendo, né? E a gente vem conversando, né? Tem uma proximidade grande com a Oitu, a gente também fica em Florianópolis, como a Oitu, então são vários debates e chopes e vinhos que nos permitem trocar ideias e entender para onde que a gente pode levar, para onde que esse mercado vai, e aí, de fato, né, entregar valor para cada um de vocês, né? Então, obrigado aí novamente pelo convite, Thales. Valeu, Vitor. Parabéns aí pelo aniversário, né, para todo o time da Norius, 12 anos, que legal, cara. E, poxa, aí você entregou, hein, vários brainstorms nossos aqui, aproveitando a estrutura da Mercadoteca aqui, onde a gente... Não podia? Não podia? Desculpa, Podia desculpa. sim. Cancela. Ajuda, né, para que boas ideias circulem ali naquele nosso papo. Felipe, por favor. Olá, pessoal. Bem, é um prazer aí ter recebido esse convite, né, para fazer esse webinar aí com o pessoal da Oitu, o Matheus e o Vitor, né, e aí falando um pouquinho mais aqui, né, da Safira, né, o intuito, né, e aí já fazendo até um complemento aí com a minha carreira, é a gente se tornar um one-stop shop em energia, né, não, independente do segmento ali do consumidor, né, a gente entregar alguma solução energética alinhada ali com o perfil de consumo. Né? Então, eu entrei ali na gestão de portfólio, né? E ao longo do tempo eu fui vamos dizer, encaminhando para esse novo conceito aí de digitalização, né? Até por isso eu já tive um contato aí com o Matheus, né? O Vitor é a primeira abordagem aí que a gente tem, né? Para justamente ir formatando esses produtos aí para esse novo segmento, né? Que eu acredito que esteja super alinhado aí ao nosso bate-papo de hoje, tá? Perfeito, Felipe. De fato, né, com a própria Oitu também, né, então a gente vê que a Safira é uma que já vem endereçando esse tema de digitalização, né, eu acho que é impulsionado por esse contexto de abertura de mercado, né. Sim. Matheus, passa a bola para você. Vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde a todos aí, parabéns ao Vitor, né, pelos 12 anos ali da Norius. Confesso que fiquei com uma pontinha de inveja aqui, viu, Vitor? Porque eu só pude participar até agora de um brainstorm desse aí, movido a vinho na CAT, é muito bom. A gente tem que marcar para fazer isso de novo, viu, Thales? E também o Felipe é cliente, né? A Safira é cliente nossa aqui do Tandas, e um dos primeiros aí do nosso novo produto de Tandas Varejista, então acho que a gente acaba se encontrando e conversando bastante, né, Felipe? E falando um pouquinho de mim, da Delta, né? Eu tô no mercado de energia aí há bastante tempo, né? Eu comecei na energia em 99. Passei por algumas empresas ali no início, depois tive a oportunidade de abrir uma comercializadora, fui sócio de uma grande comercializadora ali, né? Fundador e depois sócio por 13 anos, né? Aí saí por outras questões, né? Questões mais pessoais, e após um período sabático ali que eu estava precisando, eu sentia muita falta, né, durante esse período da comercializadora, justamente de controles mais automatizados, de sistema, de gestão, né? E aí, conversando com alguns amigos em comum que faziam sistemas para o mercado financeiro, sistemas que têm alta disponibilidade, que têm performance, que têm que entregar escalabilidade, enfim, uma série de atributos que agora com varejistas vão se tornar até cada vez mais importantes, né? E tudo, sistemas de missão crítica, né? No mercado financeiro, eles trabalham muito com home broker, esse tipo de coisa. Daí a gente conversando, acabou nascendo a ideia de montar a Tandas. Então acaba que eu sou sócio que olha mais a parte de energia, né? O que é, como é que é esse mercado, né? E os meus sócios cuidam mais da parte de tecnologia. E aí é isso, quer dizer, a gente tem que estar com o ouvido no chão ali, escutando, ouvindo o que o mercado está acontecendo. O varejista não tem nenhuma dúvida, é a grande bola da vez, né? Até
por um momento em que o PLD está enfrentando uma falta de volatilidade que prejudica, dificulta as atividades de trading, né? Mas, por outro lado, facilita uma migração, facilita você ter margens interessantes e também ainda proporcionar economia interessante para o cliente. Então, isso acabou casando muito bem com esse momento de abertura de mercado. Então, a gente acredita bastante no varejista. Como eu falei, a gente já lançou esse produto, né? Já está com Safira, por exemplo, já está contratado e tudo. E, enfim, a gente espera poder contribuir aí para o debate e contribuir para o mercado de uma forma geral aí com tecnologia para o mercado, para que a gente consiga ter boa gestão, enfim, bom funcionamento nesse novo Eldorado aí que é o mercado varejista. Tá. Perfeito, Matheus. Olha, vou dizer que o pessoal vai achar que foi ensaiado, né? Que a gente já fez um webinar desse aqui ontem, mas não, mas o Matheus, ao se apresentar aqui, ele já trouxe essa visão dentro de uma perspectiva do contexto que a gente está colocando como pano de fundo aqui, né? Que é a abertura de mercado. E a primeira pergunta que eu ia fazer, de forma mais ampla, e conectado com o que o Matheus trouxe, então eu até jogo mais para o Vitor e para o Felipe também, mas Matheus, fique à vontade para complementar. É isso, né? Trazendo esse contexto de a iminência de abertura do mercado para todo o Grupo Ali a partir de janeiro, né? O patamar do preço ali, né? Piso, próximo do piso, patamares baixos, favorecendo esse movimento de adesão dos novos potenciais consumidores livres, ao mesmo tempo uma expansão de capacidade predominantemente de fontes eólica e solar, né? Muitas vezes financiado pelo próprio Mercado Livre, né? Então, menos leilões, menos frequentes, de demandas menores. Então, como que esse contexto, queria ver com você, tem influenciado hoje a dinâmica de mercado, né? Nessa iminência da abertura do ano que vem, né? Mas aqui ainda em 23, como vocês enxergam de interessante, positivo ou negativamente, tem chamado a atenção que esse contexto tem influenciado as empresas hoje, né? Tá borbulhando, parece, né? É justamente isso, assim, a gente vê um movimento, né, que essa congruência de fatores, né, digamos assim, né, então ali eletrificação, geração distribuída, CL, igual você comentou, né, e aí a baixa perspectiva, né, de volatilidade de preço, né, ali travando um pouco as operações do trading, ela traz, né, essa tensão mais voltada ali, né, naturalmente de mercado, para onde que está dando hoje o maior retorno, né? E hoje, né, o que a gente vê é a entrada realmente ali, um foco total em clientes que, né, potenciais entrantes do Mercado Livre, né? Especificamente ali o grupo A, né, aí pela portaria 50, né? Então, eu vejo, né, que foi uma conjuntura ali de fatores, né, que levou aí a esse foco maior, né? E aí puxou também outro gancho, né, que é a tecnologia, né? Então, atrelado, igual o Matheus comentou, como gerir, né, esse volume de consumidores que até então uma comercializadora não tinha nem de perto, né, esse volume ali transacional, né, trazer ele para o dia a dia aí das empresas, né. E aí esse período, né, até janeiro aí de 24, deu um fôlego, vamos dizer assim, né, para a gente orquestrar melhor essa arquitetura aí, né, de dados, vamos dizer. Perfeito, Felipe. E até complementando diretamente aí, eu vejo que realmente, né, esse contexto tem influenciado já. Uma coisa que me chama a atenção é como as empresas estão investindo em marketing e vendas fortemente, inclusive isso motivou a gente separar um dia da semana do Mercado Livre aqui só para falar sobre isso, né? A gente vai contar com a participação do pessoal da Megawatt, inclusive, para nos ajudar nesse tema. E outra coisa empresas de comercialização, mas que focavam puramente no trading, né? Hoje também, em função desse cenário, já buscando o consumidor também, né? E eu sei que o Vitor tem também visões interessantes, que ele também de fora, como um parceiro de tecnologia, observando, a gente conversou lá no Enase, né, Vitor? Observando todo esse contexto e como as empresas estão reagindo imediatamente a ele, traz algumas percepções interessantes. Eu acho que é bom a gente colocar algumas cartas na mesa, né? Não sei quanto que todo mundo que está aqui acompanha o mercado de energia propriamente dito, né? Mas a gente hoje está falando de varejista
não é bem um varejo, não é o que a gente chama de tradicional varejo, né? O retail, como Magazine Luiza e tudo mais. Não chegamos lá ainda, estamos longe disso. Mas a classificação varejista, ela vem de uma classificação que a própria CCE traz, dizendo que a partir de agora eu tenho um comercializador varejista e que esse comercializador varejista vai poder representar os seus consumidores dentro da CCE. E isso é um detalhe bem relevante, porque até então, cada agente livre precisava estar dentro da CCE e tinha alguém que o representava lá dentro ou ele se autorrepresentava. Então, ele era um agente da CCE e tinha todas as burocracias associadas a isso. Quando a gente cria a classe de varejo, a gente cria uma oportunidade de negócio desses agentes não precisarem mais estar lá e eles estarem só conectados ao seu comercializador, né? Que vai fazer todo, vamos dizer assim, o traslado burocrático e legal que é preciso ser feito junto à CCE, e aí financeiro e também da parte de risco. Eu acho que esse é um primeiro ponto que tem uma... por que o varejo, né? O que nasceu do varejo? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Foi a própria instituição da CCE dessa classe, que ela já existia há algum tempo, mas que com agora cada vez agentes com menor conta de luz, vamos dizer assim, para ser uma palavra bem simples, né? Então, clientes que têm contas de luz alta ainda, né? Bem mais altas do que a nossa, dentro da nossa casa, mas são contas de luz, talvez, onde a energia não é o principal ativo dele, a energia não é o principal custo dele. Então, ele não está muito preocupado com isso, ele não quer ter muito trabalho com isso. Então, esse cara é o cara que vai começar a buscar realmente, bom, eu posso economizar, mas eu não quero ter todas as travas, todas as burocracias que preciso ser para ser um agente livre. Então, mesmo os que eram já potencialmente livres e não tinham se tornado livres, são hoje empresas candidatas a serem livres via varejo, porque naturalmente ele entendeu que o processo era tão burocrático que ele não queria ir. Então, eu acho que só para a gente começar a tentar contextualizar um pouco que o contexto de varejo, ele já existe há algum tempo no nosso mercado, só que ele ganha força com a entrada de novos, né? A gente parou de ter o contexto do consumidor especial, né? Todo mundo se tornou livre, agora a gente abre ainda mais um pouco e tem uma perspectiva não de 2024, mas de 2026, 2028, cada um de nós ser livre para escolher o seu fornecedor de energia, né? Então, tem muito aposta também no que vai acontecer. Por que eu trouxe essa reflexão nesse momento? Porque às vezes a gente está discutindo o problema de 2028, quando a gente tem um problema em 2024. São coisas diferentes. Vender para um consumidor, pessoa física, é diferente de vender para um B2B, né? E eu acho que existe uma discussão importante em relação a isso. E aí o fato, né? Então, eu acho que, falando em termos de contexto, primeiro contexto é esse. A gente está vendendo B2B e B2B que a gente está falando conta de luz de valores elevados ainda. Não são valores baixos, né? São clientes conectados em alta tensão, então são consumidores com nível alto de consumo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que o Felipe e o Matheus já trouxeram, é que a gente passa por um momento onde tem pouca negociação no trading, digamos assim, ou na negociação bilateral de energia, onde a gente vai olhar para a volatilidade e tentar ganhar contra outros players do mercado. Então, basicamente, é um jogo de troca. E esse jogo de troca, a gente pode falar, pô, parece que é ruim. Não, é excelente para o mercado. Quanto mais liquidez eu tiver, melhor é para o mercado, mais seguro é o mercado, menos risco o mercado tem. Então, é muito importante para o mercado ter essa liquidez e a gente não tem liquidez hoje. Por que não tem liquidez? Porque todo mundo está vendo a mesma coisa e se todo mundo está vendo a mesma coisa, ninguém faz negócio. Então, basicamente, o problema não é não ter volatilidade. O problema é todo mundo estar olhando o mesmo cenário. Porque se não tivesse volatilidade, mas alguém estivesse olhando algo diferente para 24, a gente teria negócio, independente da gente ter volatilidade hoje ou não. E todo esse contexto de trading, ele acontece, cara, 3 meses à frente, 6 meses à frente, no máximo 1 ano à frente. Mais que isso, cara, já não acontece. Então, a gente está falando em 2025. Tem gente que está fazendo negócio para 25? Tem, mas o volume é muito pequeno. O volume é muito pequeno. Então, o grande esforço hoje, a grande disponibilidade de equipe que gerou, então eu tinha toda uma equipe preparada para lidar com trading. Não tem mais trade para fazer. Cara, essas pessoas estão disponíveis para utilizar em outras frentes. E aí abre mercado em 24 e muitas empresas que não tinham, talvez, no seu roadmap, ter um varejo, passaram a ter. Porque é uma questão de oportunidade de mercado e o cara fala, vou aproveitar a equipe que eu já tenho
e vou ganhar escala ainda mais e vou navegar a onda do varejo, né? Então, esse seria talvez para mim, o que eu enxergo de contexto da nossa discussão aqui, né? Boa, Vitor. Eu já tinha ouvido um pouco dessa sua observação, eu tinha achado interessante a análise, então, de propósito, te coloquei, te levantei essa aí. Eu gostei muito do termo que você utilizou, né? Esse olhar sobre... Parece que em alguns casos a gente vê que algumas estratégias elas estão muito mais linkadas a uma abertura lá de 28, né? E não é bem essa que a gente está bem próximo aí de observar, né? Ainda é um negócio B2B, né? E não o B2C lá da frente que vamos chegar. Bom, você começou a conectar o risco agora na tua fala, Vitor, e eu vou aproveitar isso para trazer já e pedir para vocês, de repente, Matheus, jogar essa bola para você novamente, esse mesmo contexto, né, que uma série de mudanças que a gente está enxergando, que está acontecendo, como é que ele interfere esse amanhã já ele acontecendo, né? Viramos o ano, abriu o mercado, né? Trabalhando aí com essa perspectiva que a gente tem do preço no patamar que está mesmo, né? Como é que você enxerga que ele influencia a questão do risco nas empresas? Vamos lá. Bom, primeiro sobre o timing, né? Eu brinco aqui que, olha, legal, a bandeira de largada é 1º de janeiro, né? Que é quando inicia a abertura ali, é janeiro de 24. Mas o grid está formando agora, então é bom botar o carro na pista. Quem quer participar desse mercado, quem quer ir bem nesse mercado ao longo de 24, né? Tem que botar o carro na pista agora, fazer volta de apresentação, tal, porque senão vai largar dos boxes, vai largar por último quando começar ali em janeiro. Então, quer dizer, as empresas hoje já estão, e depois o Felipe, se quiser, pode comentar aí sobre especificamente a Safira, né? Mas, de maneira geral, as empresas hoje já estão colocando, né, suas equipes comerciais, já estão voltando esforços, a gente começa a ver movimentos de marketing que até agora era totalmente desconhecido para o setor elétrico, né? Então, assim, propaganda na televisão, anúncio no rádio falando de mercado livre de energia, né? Isso é uma coisa diferente que a gente não via antes. Então, as empresas já estão se movimentando, como eu falei, né? E aí, sobre a questão do risco, eu acho que tem duas mudanças aí muito grandes. Uma é de quem que é esse cliente, né? Porque conforme ali o Vitor colocou, a gente está falando de um volume que ainda é muito grande comparado ao varejo tradicional, comparado a um consumidor residencial, né? Mas é um consumo bem menor do que o consumidor livre que existe até agora no mercado, tá certo? A gente fez um estudo aqui pegando quem que já existe, né? Quem os 1.300, 1.400 consumidores que já estão no varejista, né? Pegando dados lá da CCE, e você vê uma mediana ali em torno de 50 e poucos megawatt-hora, não chega a 60 megawatt-hora no mês. Isso porque você tem diversos outliers, né? Você tem ali uma concentração muito grande ali naquelas faixas de 30 a 40 megawatt-hora. Então é um consumo bem baixo quando comparado com um consumidor livre tradicional. Então isso pulveriza, que é interessante, você compartilha o risco ali e tudo, mas muda como é que você vai tratar a questão toda de risco de crédito, que eu acho que é algo que as empresas têm que começar a pensar e se estruturar para trabalhar isso dali. E esse, para mim, é uma palavra-chave, quer dizer, não adianta você falar, olha, o mercado está parado, eu tenho uma equipe aqui sobrando, vira o canhão e vamos para o varejista e está tudo certo. Você tem que se estruturar, senão você vai entrar nessa guerra com uma espada, enquanto tem gente do outro lado ali com força aérea, tanque, né, etc. Então, não dá. Então, você tem que se preparar. E essa preparação vai envolver marketing, vai envolver como é que você trabalha o comercial, TI, sistemas para ver risco de crédito, como é que você avalia a questão, e aí chegamos ao risco de mercado. Porque na questão do risco de mercado, a gente tem uma variável totalmente nova aqui, né? Que é um novo produto que está na moda, a gente escuta bastante ali, que é, enfim, às vezes tem nomes diferentes, né? Mas aqui na Tandas a gente gosta de chamar de economia garantida, né? Então é aquele cara que é uma venda, mas que não é um preço fixo, né? O preço vai ser calculado mês a mês para garantir um percentual de desconto sobre a tarifa da distribuidora local. E aí você começa a ter essa dificuldade, porque, quer dizer,
Vamos imaginar que fosse uma operação simples, tá? Aqui, só para facilitar o raciocínio. Vamos dizer, eu fiz uma venda a preço fixo, né? Já trabalhei aquilo ali, então vendi a descoberto. Tudo bem, tem um risco ali de que preço que eu vou comprar, vou ganhar dinheiro, não vou e tal, e está focado nisso. Agora, quando eu começo a vender economia garantida, o volume que eu vendo é variável, né? Eu vou atender aquele cliente o que ele consumir a cada mês, e o preço é variável. Então, muda bastante, principalmente se você esticar esse produto de economia garantida num prazo um pouquinho maior. Se estiver falando de economia garantida, enfim, até o final do ano que vem, é muito mais fácil de você entender para onde que a tarifa da concessionária vai, se conversar com esse consumidor, entender para onde que esse consumo, né, que volume deve ficar mais ou menos, e aí você, a partir dali, calcular alguma coisa, né? Agora, se você esticar isso aí para um horizonte de 3 anos, 5 anos, e a gente vê isso acontecendo no mercado, né, aí complica bastante essa conta toda, e você tem novas variáveis nesse cálculo de risco, tá? Então, não só, até para montar o portfólio, né? Como é que valor que eu calculo no meu portfólio aqui? Que valor que eu uso de volume? Que valor que eu uso de preço? Porque eu preciso disso até para fazer uma marcação mercado dessa energia. Então, isso muda bastante toda a gestão de portfólio e também gestão de risco. Tá? Excelente os pontos que o Matheus levantou. Acho que é um lançamento direto no pé do Felipe aí. É interessante, né? Porque até uma experiência aqui que eu tive dentro, né, a oportunidade de operacionalizar aqui na Safira foi justamente, né, a geração distribuída, né? Apesar dela estar, né, em uma categoria diferente ali, um público diferente, a gente teve alguns ensinamentos, né, com o tempo que nos mostrou, né, que esse público de varejo é totalmente antagônico ao que uma comercializadora estava acostumado. Né? Então, questões de risco, né, análise de crédito, posteriormente, né, o cálculo ali da inadimplência, do churn, né, de toda a malha comercial que você vai ter que estruturar, né, muito similar hoje à telecomunicação, né, está seguindo esse caminho. E aí, né, trazendo agora um pouquinho para varejista, o que a gente percebeu e nossa média hoje de clientes está girando em torno aí do que o Matheus comentou, 50 megawatt-hora, é que esse público ele se assemelha muito mais a uma geração distribuída, né, ali a simplicidade da oferta do produto, do que ali um mercado livre, né, com operações mais complexas ali de swap ou de submercado, né? Então, hoje, né, a gente está voltando a nossa atenção, né, a uma formatação de um produto, né, mais simples, né, mitigando os riscos, aí é exemplo, né, a economia garantida, e tentando fazer essa gestão de portfólio mais, né, segmentada ali a clientes, né, perfis de consumo, né, e condições de contorno, né, igual o prazo de pagamento, né, a análise de score de Serasa, forma ali, né, forma de pagamento, né, então se for um cartão de crédito, eu consigo mitigar um risco ali de inadimplência, né, um débito automático. Então as soluções, né, elas vão se aperfeiçoando aí para esse público de varejo numa velocidade até então que a gente desconhecia, né? E muitas vezes a equipe, né, ali que estava acostumada com o mercado livre de cotações, o pessoal da mesa de trading, é um segmento totalmente diferente, né? Então, à medida que você vai vendendo, a gente vai tendo uma questão operacional também que está muito ligada ali ao atendimento a esse público. Né? Então, né, você efetua ali a venda, economia garantida, já está na simplificação máxima hoje, né, que a gente está acompanhando de mercado, que é realmente um desconto em relação à fatura total do cliente, você não tira nenhuma variável, justamente, né, para você não ter que explicar o que é encargos, né, o que é TUSD, qual que é a fonte de energia incentivada ou não que você vai injetar para o cliente, e ainda já tem uma série ali de backlogs, né, para a gente operacionalizar em questão de atendimento, né, que vai diretamente, né, influenciar ali no churn ou então na segmentação do seu portfólio que você está formando, tá? Então, isso daí é um pouquinho da experiência, né, que apesar, né, de estar mirando aí no mercado mais para frente, né, a partir né, tem uma falta de instabilidade ali, né, um risco regulatório pela falta de uma agenda oficial, né, mas vamos mirar em 26 e 28,
um público muito mais granular, né? Mas hoje a gente já acompanha esse público aí totalmente leigo quanto à energia, né? Não é do cotidiano. Igual o Vitor citou, né? Ele não está interessado ali, né, em saber que ele pode economizar em energia, né? E aí, nisso, eu vou puxar um outro gancho aqui, já aproveitando o bate-papo, né? Que é realmente a criação de novos produtos, né? Então, é utilizar muitas vezes, né, um produto, né, que já é do cotidiano, né, desse cliente, né? Até palavras-chave, né? A exemplo, né? Portabilidade, né? Então, vou fazer a portabilidade de um mercado, né, que você não tem opção para um mercado ali que você já, né, tem uma maior autonomia do seu fornecedor de energia, para justamente ir aproveitando, né, essa educação que o público já possui. Porque se eu, né, obviamente, vai ter que ter uma vertical nisso, né, nunca é preto no branco, mas essa vertical de educação do segmento, ela é um pouco mais demorada, pelo menos o que a gente está percebendo, tá? Felipe, interessante o ponto que você traz sobre modelo de economia garantida, né, o desconto garantido, o mais simplificado possível, né, pegando o valor da fatura inteira como base desse cálculo. Talvez isso seja uma das lições aprendidas do modelo de geração distribuída, né, onde a gente via diferentes formas de cálculo de uma economia garantida. Isso pode ser feito, mas isso gera depois um problema de atendimento e load churn, né, de retenção do cliente, que tem alguma dificuldade, eventualmente, de entender um cálculo onde a base não é exatamente o valor da fatura como um todo, né? Então, gostei da forma que você colocou, né? O modelo mais simplificado possível. Isso talvez seja necessário nesse momento, né? Vitor, você gostaria de trazer algum complemento em relação dessa influência, desse contexto todo no risco? Eu queria primeiro refletir com vocês o seguinte: hoje a gente olha para o mercado de energia de uma maneira de o que importa é quem chega primeiro. Por que a gente está assim? Por que a gente está nessa corrida do ouro, né? Que, cara, o negócio é chegar primeiro. Pelo contexto que a gente está. A gente já trouxe alguns contextos, mas talvez tenha um outro contexto importante que é sobre a oferta, né? Então, quando a gente fala em preço baixo, a gente tem uma expectativa de preço baixo e tem disponibilidade para comprar energia a longo prazo do preço baixo, né? Um pouco do que o Matheus trouxe, né? Pô, se eu olhar até ano que vem, talvez eu tenha uma boa estimativa, mas se eu olhar 3, 5 anos à frente, talvez eu não tenha. A grande questão é que, nesse momento, se eu der um desconto garantido de 20%, 30%, o valor da fatura é tão maior do que a energia que eu estou comprando no Mercado Livre para daqui a 3, 5 anos, que o meu delta de risco é pequeno ainda. Associado ao risco que eu estou me colocando, ele é pequeno. Ele existe, ele nunca vai ser zero, porque ele tem risco de volume, né, como foi bem colocado, ele tem um risco regulatório, do que o governo vai fazer com as tarifas, do quanto as tarifas vão baixar ou não vão baixar, se vai entrar tarifa binômio, como é que isso vai impactar contratos vigentes, porque isso é uma discussão que é bem delicada. A partir do momento que tiver tarifa binômio, e aí todos esses contratos com desconto garantido, eles se aplicam ao quê? Ao valor total ou não? Então tem toda uma discussão associada ao que é energia, o que é fio, o que entra no desconto, o que não entra, e eu acho que isso gera alguma insegurança jurídica do ponto de vista mais para frente, né? Mas eu acho que o ponto principal é que esse eu acho que foi o que gerou o grande movimento das comercializadoras irem para o varejo, porque existe uma oferta de energia no Mercado Livre a um preço razoavelmente barato, então mesmo com bons descontos no mercado, no varejo, né, para esses clientes que estão abrindo, eu consigo ter uma mitigação de risco bastante razoável. O problema é que isso é verdade para agora, mas isso não vai ser verdade daqui a algum tempo, porque isso é verdade, cara, isso é uma conjuntura atual. Então, se eu fizer contratos para me proteger, né, dos contratos que eu estou vendendo, beleza, eu estou protegido durante esse período, mas eu estou entrando num novo business e eu tenho que construir toda uma empresa baseada nisso. Então, eu preciso depois me manter ativo nesse negócio, porque aí vem o risco do consumidor. O consumidor que está comprando energia de uma determinada comercializadora, ele está confiando que aquela comercializadora vai fazer o processo e vai ser a representante dele perante a todas as entidades. Então, esses riscos de contraparte, eles são riscos compartilhados, digamos assim, entre o comercializador e o consumidor, né? Então, quando a gente olha para frente, se a gente olhar para o cenário atual diz assim: eu consigo comprar energia barata e consigo vender a um desconto garantido por um preço razoável e eu tenho uma margem boa. Até aí tudo certo. O
que a gente já está vendo no mercado? Empresas vendendo energia a preço fixo e não desconto garantido. Então, a gente já está conversando com algumas empresas que já estão com essa estratégia, porque eles entendem que essa estratégia, dado que ele consegue garantir o preço agora, ele reduz o risco dele e ele gera mais desconto imediato para o cara agora. Então, já tem empresa indo para o preço fixo para tirar o risco regulatório da tarifa. Então, a questão, quando a gente fala de novos produtos, a gente está indo para o desconto garantido como uma boa estratégia, mas ela é um mix entre quem assume determinados riscos e quem fica com margem, quem não fica com margem. Ele é um produto atrativo também porque ele tem uma margem alta dentro do mercado. Então, ele ainda não é um produto desenhado só pensando no consumidor. Ele é um produto também desenhado pensando em margem. Então, e está tudo certo, faz parte, cara. Esse é o negócio do mercado que está começando, está todo mundo entendendo, é quando tem margem, é quando tem oportunidade, e eu acho que é um pouco por aí. A grande questão é que os compromissos são assumidos, né, como o Matheus bem colocou, por 3, 5 anos. E aí eu tenho que tentar vislumbrar como é que vai estar a minha posição daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, e qual que é a infraestrutura que eu tenho que construir para manter esse meu mercado vigente. Mas o que a gente mais enxerga aí, Thales, é que vai ser inevitável. Antigamente, a gente tinha separação de gestão e comercialização, né? Porque tinha que ser separado, por concepção. E hoje em dia, o comercializador varejista, ele junta um pouco esses dois mundos. Então, o cara ele vai estar vendendo no varejo e vai estar fazendo hedge no mercado do atacado e vai estar fazendo trading e vai fazer derivativo para criar alguns hedges. Então, esse mercado ele vai começar a ficar mais complexo, ele vai ficar menos, as coisas vão estar mais conectadas, né? Quem está fazendo hedge, para quem, qual que é a estratégia. E aí, para mim, o desenho é que, em geral, a gente tenta simplificar risco com, cara, mede risco, usa um VAR, usa uma estratégia de cria 3 cenários e vê o pior cenário e faz um stress test. A grande questão que a gente procura ressaltar aqui dentro da Noros é que risco depende da estratégia comercial. Não adianta nada você adotar. Você vai ter uma empresa de trading fazendo hedge para você ou não? Você vai ser uma empresa de varejo puro? Você vai ser uma empresa que vai atuar mais atacado puro e vai vender? Isso tudo vai mudar como você mede risco e como você olha para risco de contraparte, como que você vai, com quem que você vai negociar e com quem você não vai negociar. Então, a gente acredita muito que risco tem que ser tailor-made, porque se todo mundo for medir risco do mesmo jeito, é a mesma coisa que todo mundo vê o mesmo preço. Vai todo mundo tentar se proteger igual, e no fim o mercado perde liquidez, e quando o mercado perde liquidez é ruim para todo mundo. Então é importante cada um entender como, e vai ter diferentes formas de operar o mercado, não tem só uma, né? Isso para mim é muito claro. E essas diferentes formas requerem diferentes estratégias de gestão de risco, né? Então, é um assunto bastante, cara, dá pra passar horas falando sobre isso, mas eu vou passar a bola para ti, Thales. O Vitor gosta, né? Mas gosto muito do ponto de vista que ele traz, assim, né? Às vezes fugindo um pouco do que é mais óbvio, assim, que está ali na frente. E eu queria até inserir aqui algumas perguntas dentro desse ponto que a gente está comentando. Vocês acabaram respondendo algumas que eu já tinha pensado em levantar aqui. Por exemplo, sobre essa questão do risco regulatório, né? Como considerar, quantificar ele nesse contexto do mercado para a gestão do portfólio. E aí você trouxe aqui o exemplo de algumas empresas já escolhendo uma estratégia do preço fixo para tentar mitigar esse risco, né? E eu acho que também que no comentário de vocês, a gente passou um pouquinho ali sobre como esses produtos, como uma economia garantida, perfil desse cliente, eles influenciam ali a formação do portfólio daqui para frente, né? Então, o Matheus apontou bem ali, né? Precisar de um cuidado para contratos de mais longo prazo. O Felipe tocou em pontos interessantes também. E o pessoal já deixou algumas perguntas aqui também, e algumas delas eu já vi que a gente acabou respondendo. E tem uma aqui da Caroline, que eu acho que pode complementar essa visão, que é o seguinte: o fato do desconto garantido limitar um pouco a economia do cliente pode fazer com que ele vá deixando de ser utilizado com o amadurecimento do mercado, ou ele é realmente a condição mais viável no varejo, independente dessa maturidade? Posso puxar essa, Thales? Por favor, Matheus. Vamos lá.
A questão é a seguinte, o risco de tarifa, ele sempre existe, né? A gente não sabe como que vai ser o reajuste de tarifas aí na frente, se essa tarifa vai crescer, vai diminuir, enfim. Então, isso sempre existe, né? Você fazer um contrato de preço fixo ou de economia garantida é uma questão de quem que vai ficar com esse risco, é a locação, né? Então, o risco está ali na mesa, ele, vamos chamar assim, nasce com o consumidor, porque a tarifa é do consumidor, então é inerente ao business dele. Se ele comprar com preço fixo, ele continua com esse risco dele lá, né? E aí surge o produto de economia garantida, eu concordo com a visão do Vitor que sim, tem uma questão de margem, né, muito interessante nesse momento, nesse produto, né? Mas também é uma visão de, olha, vamos simplificar a vida desse cliente, trazer para ele algo mais familiar para ele, como o Felipe colocou ali também, que isso é super importante, e também tirar esse risco da mão do consumidor, né? A comercializadora abraça esse risco e fala, olha, essa parte de variação de tarifas e também de encargos setoriais, a gente não pode esquecer ali, né, das questões de SS, energia de reserva, que nos últimos meses vem tendo picos ali e vem se tornando itens bem mais substanciais do que eram no passado nessa questão toda de formação de preço, né? Então, numa economia garantida pura, a comercializadora assume o risco de variação desses encargos também, né? E aí, até por estar assumindo o risco, né? Eu acho que isso para mim é parte do business da comercializadora, né? Que ele deve ter uma remuneração por isso. Então, é normal que ele tenha uma margem maior, né, a princípio, numa operação em que ele tem mais risco. Então, é normal que ele tenha uma margem maior numa economia garantida do que num preço fixo. Se isso está, vamos dizer assim, o dimensionamento, né, o aumento da margem está proporcional ao risco assumido ou não, a margem está muito alta em função do risco ou está baixa, isso é uma outra discussão, mas ela precisa ser maior do que numa operação de preço fixo, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que sempre vai existir, porque você sempre vai ter clientes ali que, vamos dizer, pode ter um perfil um pouco mais conservador, e ele fala, não, eu não quero saber de muito risco aqui para mim, não. Você quer ficar com risco de tarifa e encargos? Fica com isso daí. Eu topo pagar um pouquinho mais, né? Ganhar um pouquinho menos e não ter esse risco. E vai ter aquele consumidor, um perfil um pouco mais agressivo, aí lembra até um pouco de mercado financeiro, né? Na hora que você vai investir, você tem pessoas que preferem produtos com risco menor, né? Uma poupança, uma renda fixa ali, um título do governo, tudo. E você tem outras pessoas que vão, sei lá, passando por mercado de ações, opções, até Bitcoin, etc. Né? Então, quer dizer, as opções são limitadas ali, né? Então, a mesma coisa acontece aqui, tá? Então, eu acho que você vai ter ali no futuro a convivência desses dois produtos, né? Primeiro, por esse motivo. E segundo, porque como a onda de abertura, o mercado vai se abrir em ondas, né? Você tem uma primeira onda aqui em 2024, pegando o grupo de alta tensão, em 26, baixa tensão na residencial, e lá em 28 somente você tem o mercado residencial abrindo, né? Eu acho que a cada onda dessa, na tentativa de, ali pegando as palavras do Felipe, né, de você trazer uma coisa mais próxima do que o consumidor está acostumado, eu acho que esse produto vai voltar à tona de novo e de novo a cada onda de abertura dessa. E mesmo lá na frente, como eu falei, eu acho que ainda tem essa questão aí de alocação de risco, quem que vai ficar com o quê. Então, acredito que eles vão coexistir. Pode haver um ajuste, né, de talvez você falar, não, hoje o mercado está cobrando muito para assumir esse risco de tarifas e encargos, talvez na frente ele cobre menos e a precificação entre economia garantida e preço fixo se aproxime, né? Mas, enfim, aí são movimentos que, à medida que o mercado vai tendo mais competição e liquidez, naturalmente isso deve acontecer. Perfeito, Matheus. Eu acho que, pelo que vocês comentaram, né, eu entendo aqui, e aí me corrija se eu estiver enganado, que, onde de riscos, ainda que haja certa acomodação nas margens que se tem nesse primeiro momento aqui, em função dos patamares de preço,
não é algo que possa ser negligenciado, pensando mais no médio e longo prazo, né? Então, isso está no radar, acho que vem no comentário de vocês. E, então, algo que, trazendo para a gestão de riscos aqui, algo que a gente pode ter certo é de que os riscos não diminuem com todo esse movimento, né? Eles podem não ter muito potencializados, mas a importância de ter uma política de gestão de riscos e uma certa fidelidade nisso, um alinhamento com a estratégia da empresa, acredito que ela é reforçada, né? E aí eu queria conectar isso, se a gente revisitar pontos fundamentais, assim, o by the book da gestão de risco, né? Vocês entendem que ainda existem gaps nas empresas em relação ao que é tido como um ideal, né? Aquilo que é tido como by the book, boas práticas de gestão de risco, ou ela já vem se preparando para isso e tem reforçado a importância disso, né, na sua cultura, e estão preparadas aí para esse novo cenário? Vou aproveitar aqui para fazer uma conexão com a fala do Matheus, né? Eu acredito, né, que os produtos, né, e o risco, e a gente ainda está numa fase de aprendizado, né? Como a gente não tinha nenhuma, né, abordagem ali de inicial, né? Ninguém estava preparado para esse mercado e não sabe como ele vai se comportar, né? Até olhando né, até olhando experiências internacionais, né, que o mercado já sofreu, né, essa abertura de mercado, a gente vai, né, consolidando ali um conhecimento, né, específico mais ao nosso público, né? Então, a gente aumentou as variáveis, né, de risco que a gente está absorvendo, né, as comercializadoras em si, e ainda a gente não sabe muito bem como que, né, vão se portar na frente, né? E isso vai muito em paralelo, né, com os produtos que a gente está ofertando, né? Principalmente, né, inicialmente, a economia garantida ele pode mostrar margens mais, né, mais atrativas, mas daqui um ano eu já não sei se vai ser, né, esse mesmo mar de oportunidades e vai surgir outros produtos, né, atrelado ali também até a inclusão de mais clientes nesse mercado, né? Não precisa ser, né, todos os clientes em um único produto, né? A gente pode ir faseando eles e à medida que for ajustando esse aprendizado, né, a gente vai consolidando aí um portfólio de risco, né? Hoje, eu acredito, né, que esse by the book, ele vai ter que ser um pouquinho mais flexível, né? Porque é um mercado altamente volátil, né? Ali na sua atualização, né? Não é algo que a gente via ali na mesa de operações, é exemplo. E aí, né, essa desconfiguração, ela vai ter uma inserção também de dados, né? Então, cada vez mais a tomada de decisão vai ser baseada em dados ali, indicadores, né, ali numa digitalização, né, dos processos. Boa, Felipe, obrigado. Vitor, quer pegar uma carona aí? Vou pegar uma carona, cara. Eu acho que tem algumas questões que talvez eu acho que eu queria talvez refletir um pouco, né? Primeiro, eu acho que o Felipe trouxe um ponto, o que acontece lá fora, né? Será que existe tarifa? Será que não existe tarifa, né? Então, eu tive a oportunidade de morar 6 meses na Nova Zelândia e nunca ouvi falar em tarifa na Nova Zelândia. Eu cheguei lá e eu tinha 3 planos que eu podia escolher qual plano, e as operadoras tinham diferentes planos, como a gente escolhia plano de celular alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, né? Usa mais final de semana, usa mais à noite, usa mais... E era assim que eu escolhi meu fornecedor de energia na Nova Zelândia, né? Recentemente, Portugal vai acabar com o conceito de distribuidoras, né? Ou seja, todo mundo vai ser livre, não vai ter essa questão de eu vou optar por ser livre, né? Você é livre por natureza do mercado. Então, quando a gente fala em amadurecimento, né? Cara, de novo, em que ano que a gente está falando isso? A gente está falando 2028, 2035, 2040? O desenho de mercado vai mudar, né? O mercado vai evoluir e a gente está só no momento de transição. Então, ainda é muito incipiente a gente falar que determinado produto vai funcionar ou não vai funcionar, o que vai ser, porque existe uma mudança. O fato é que hoje o produto de desconto garantido é o produto mais comum dentro do mercado, e é exatamente isso porque parece mais simples para o consumidor se conectar com esse produto, né? Talvez a provocação que eu faço é exatamente: será que para o consumidor é mais importante ele saber que vai ter 20% de desconto numa fatura, numa tarifa que ele não sabe qual vai ser e que tem sido crescente ao longo dos anos, porque cada vez mais as pessoas estão migrando para a geração distribuída, né?
Cada vez mais a gente tem gente instalando painel solar, então o bolo a ser dividido é o mesmo, mas com menos consumo. Então, as tarifas têm crescido ao longo dos anos, a gente não vê elas reduzindo. Pode ter um aspecto político, como já teve lá atrás, né, no governo da Dilma, de redução de tarifas forçadamente, né? A gente viu que isso aconteceu, o que levou o setor elétrico, aquela medida provisória, mas de qualquer forma é possível que aconteça, mas não é o que a gente vê de tendência hoje dentro desse processo todo. Então, do ponto de vista do consumidor, se a gente olhasse na perspectiva dele, ter um desconto, ter um preço fixo parece interessante para ele. Não porque isso vai dar mais ou menos margem, mas porque ele sabe quanto que ele vai pagar. E como a gente está falando de indústria, a indústria saber o quanto que ela paga por um ativo, cara, tem um valor absurdo para ela em termos de projeção de valor da cadeia dela para quanto que ela vai vender o produto dela. Então, hoje, essa indústria que está na tarifa, ela não sabe quanto que ela vai pagar da energia em 2024, em 2025, então não sabe como é que vai ser os reajustes tarifários. Quando você chega para eles e fala, cara, eu te garanto um preço da energia, cara, pode fazer o preço do teu produto que o preço da energia está garantido. Será que isso não tem um apelo para ele? Eu digo assim, a gente olha hoje dentro da perspectiva, então eu estou talvez aqui fazendo um pouquinho às vezes de questionador, né? A gente sabe que, cara, o desconto garantido é fácil de vocês, cara, você vai economizar 20%, você vai economizar 30%, cara, é fácil da gente ver, pô, eu vou economizar 30%, não preciso fazer nada, opa, onde é que eu assino, né? Então é mais fácil, né? Mas eu acho que à medida que o mercado amadurecer, tem outros atrativos do preço fixo para uma indústria, que é mais para a indústria do que necessariamente para a indústria, para o comércio, do que necessariamente para um B2C, né? Talvez o B2C, o desconto garantido, seja ainda mais atrativo do que, cara, eu te garanto por isso, mas eu nem sei quanto que eu pago pela energia direito, eu sei que eu pago R$100, está me dizendo que eu vou economizar 20% de R$100, então tá bom, eu não sei quanto que é o meu. Então, para o consumidor final, eu vejo o desconto garantido, né? Como o Matheus colocou. Claro, essas ondas vão surgir, esses produtos, né? E eu acho que o Felipe trouxe na primeira fala dele um ponto bem relevante, que é formação das pessoas, né? A gente teve recentemente um evento na CAT, que foi o Energy Show, e teve um painel exatamente discutindo sobre essa questão da abertura do mercado, e foi unânime que o ponto mais relevante é como é que a gente vai formar esse consumidor lá na frente, como é que a gente vai se comunicar com ele, como é que a gente vai, de fato, explicar para ele as vantagens e desvantagens. E essa educação ela é uma coisa, ela é um processo que leva tempo, né? Mas ela vai ser extremamente necessário para todo esse processo. Em relação ao risco by the book, Thales, o fato é que não existe hoje referência by the book para esse mercado. Essa que é a questão. Eu vou te dizer que mesmo para o trading, a definição de risco by the book, ela em geral, ela limita como eu meço o risco. Porque, eu só quero reforçar isso, a estratégia é o que define como eu vou medir risco. E não o que todo mundo fala que é a medida de risco deve medir o meu risco. Existe uma conexão, o risco ele está muito alinhado com a estratégia. Quando a gente fala com os nossos clientes, né, a gente diz assim, para que eu faço gestão de risco de uma maneira estruturada, de uma maneira, ao invés de fazer só numa planilha? Para gerar autonomia para as pessoas que estão na linha de frente. A partir do momento que eu consigo internalizar isso com tecnologia e trabalhar isso de uma maneira que está na mão das pessoas, o que elas podem ou não podem fazer, as pessoas podem tomar decisões mais rápidas e atender o mercado de uma maneira mais rápida. Então, entender que mercado que você quer atender, que estratégia que você quer adotar, aí você olha para trás e fala, cara, como é que eu dou autonomia para essas pessoas garantindo que eu não vou colocar minha empresa em risco? Aí eu desenho minha política de risco com base em como eu quero atuar no mercado, né? Então, essa é a visão que a gente trabalha majoritariamente, né? Parece muito fácil falar isso e depois, pô, mas e aí, eu quero saber o que eu faço, né? Mas eu acho que essa que é a grande dificuldade, né? A grande dificuldade é que é importante primeiro você entender a tua estratégia e depois a gestão de risco ela vai gerar autonomia para a linha de frente tomar decisões sem que toda hora elas tenham que pedir bênção para alta direção ou para um gerente, porque ela sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, né? Então, para mim, a gestão de risco é isso, ela acelera os processos de fechamento, né? Então, vai além da garantia de segurança financeira da empresa, ela vai nesse processo de acelerar todo esse fechamento, né? Perfeito, Vitor. E fazendo um gancho no final aqui da tua fala, onde você
inseriu a tecnologia aí no meio da tua resposta, e perfeito o gancho, porque assim, né, pessoal, a Weitu como idealizadora dessa semana aqui, e a gente propositalmente trazer 2 convidados aqui de atuação no setor, através de empresas de tecnologia, né, não é uma mera coincidência, né? A gente quer trazer temas aqui, por exemplo, como a questão do portfólio, gestão de risco, mas trazendo um olhar da tecnologia também, como ela pode contribuir, né? E eu acho que o Vitor ele já traz um pouco disso no comentário dele, e eu queria ver, eu vejo a Safira, pelo que posso acompanhar há algum tempo também, uma comercializadora que também já vem fazendo um movimento de digitalização, que tem iniciativas assim de aproximação e fomento de inovações, né? Gerando até um ecossistema de startups para resolver problemas de mercado, e aí estender ao Felipe essa conexão, né, da gestão, da tecnologia e gestão de risco, né? Qual que é o papel que você enxerga da tecnologia nesse contexto novo, né, na gestão de risco como um todo, né, e como ele se amplia nesse contexto agora de abertura, né? A gente teve contatos, né, assim, com a tecnologia, né, justamente porque ela virou um meio, né, para a gente usar algumas ferramentas para justamente ir mitigando alguns erros, né, principalmente ali um erro humano e de volume transacional, né, o que a gente vem se preparando, né, né, formatar o produto para saber o que está vendendo, né, que é uma variável super importante, né, quais variáveis que eu vou ter que me atentar, né, então encargos, tarifas, né, tools de como que eu vou fazer esse gerenciamento, né, como eu vou vender isso, né, então envolve também toda uma malha, né, comercial ali sendo estruturada de canal indireto, de representantes que eu vou ter que usar a tecnologia, né, para fazer a gestão dessas pessoas e o gerenciamento ali do fomento comercial, né, e tem também como eu vou operacionalizar o que eu vendi, né, e como eu operacionalizar isso já vai estar linkado ali também a um canal de atendimento, que é um público de varejo, né? A gente tem que sentir, né, e entender que esse público, ele não quer entender energia a princípio, né? Então, tem 2 verticais de educação, né, que ou você especializa ali, né, o seu público e o seu engenheiro ali para explicar o que é energia e aí entrar num contexto todo complexo, né, de energia, e tem uma vertical também, né, que você pode entrar, que é na simplificação, né? A exemplo da telefonia, né? Hoje ninguém entende como que um sinal chega no seu telefone. Você não sabe se vai para uma antena do lado da sua casa e ele vai para o satélite. Você não entende essa logística, né? Então, por que você tem que entender energia, sabe? Então, todas essas variáveis a gente tem que ir colocando, né, para fazer essa gestão, né, do que a gente está vendendo. E aí, né, o Matheus aí está de prova, né, vários bate-papos, né, justamente para tentar trazer essa realidade, né, através de tecnologia, através de sistema. Sem hoje, né, tecnologia, a gente não consegue escalabilidade. E sem escalabilidade, né, eu vou ter 100 clientes ali me ligando 24 horas, né, perguntando perguntas, né, que, né, a gente tentou simplificar, mas que, porventura, ele teve contato no mercado, né? Então, toda essa gestão de risco, né, digitalização de conta para evitar erro humano, todo um controle ali de portal de representante, portal de cliente para fornecimento de boletas, notas fiscais, né, gestão, né, mostrar para ele, né, aquele, vamos dizer, a conta digital ali, que ele teria isso de tarifação no mercado regulado, né, e com a Safira ou qualquer outro player, né, ele tem um desconto ali auditado, né, que você consiga provar ali toda uma transparência, é impossível sem tecnologia, assim, né? Então, é por isso que eu acho que ganhou uma relevância muito forte, né? E aí a gente começa a fazer uns paralelos, né? Uma tecnologia pluga com outra tecnologia, né? Por que não uma empresa de energia, né? Que é onde que a gente tem especialistas ali que respiram isso, né? Eu brinco que o mercado de energia, todo mundo que entra nele acha que é só energia, né? Tudo é o mercado mais promissor, né? É o que vai dar um maior boom, né, no mundo, todo mundo está só olhando energia, e quando a gente vai lá na ponta do consumidor, o cara fala, não, energia não quero conversar nisso agora, que eu tenho que arrumar aqui minha máquina de plásticos, né, porque é a minha produção. Né? Então, quebrar um pouquinho desse paralelo e trazer a tecnologia para agregar aí na escala. Né?
Acho que esse é um parênteses interessante aí. Perfeito, Felipe. Eu acho que você traz ali, né, a digitalização dentro desse processo, eventualmente evitar erro humano, né? O risco operacional é risco, né? Então, as automações também estão dentro desse escopo ali de gestão de risco, né? Ampliado agora nesse cenário onde o volume de transações cresce muito, a velocidade das coisas cresce muito também, né? E aí, até conectando nesse ponto, talvez, se a gente perguntar às empresas, todo mundo concordar que a tecnologia é importante, né? Mas, Matheus, você que também está conversando com o mercado, né? Tenta também educar o mercado em relação a uma maior adoção de tecnologia. O que você enxerga, assim, né? A gente ainda concorre muito com o Excel, né? Já está acabando, né? Tem muita planilha, processo manual, ainda sem rastreabilidade, né? Onde que tem gap? Bom, vamos lá. É justamente o que você colocou, né, Thales? Até eu tinha anotado aqui, né, que o Felipe falou em erro humano e volume transacional. Falei, cara, isso é risco operacional na veia, né? Foi o termo que você utilizou ali, muito bem. E eu acho que... Desculpa. Essa abertura de mercado, né, esse nova escala que a gente vai entrar aqui, né, ela vai trazer uma profissionalização obrigatória nesse mercado, tá, com relação a essa questão. Porque, sim, hoje a gente ainda encontra dentro das comercializadoras diferentes estágios de maturidade, né, algumas que já trabalham com sistemas, né, sistemas. Eu brinco assim que é sistema de verdade, né? Eu falo que tem 3 coisas. Uma coisa é um Excel. Sempre vai existir dentro da empresa. Você quer fazer uma conta rápida, o Excel tem o seu papel em qualquer mercado do mundo. Depois você tem ali o que eu chamo do um programeta, né? Aquela coisa assim, não, tem um cara aqui que faz alguma coisa, tem o sobrinho do meu amigo que faz, não sei o quê. E aí ele desenvolve um programinha ali que te dá uma resposta para uma pergunta. Faz uma conta que você precisa, ponto. E depois entra o que eu chamo de sistema de verdade, que aí vem essa questão de risco operacional de verdade, né? Que aí a gente está falando de sistemas que trabalham rastreabilidade, segurança da informação, vão deixar os dados granulares, estruturados, disponíveis para serem bem utilizados, né? Mais cedo, o Felipe colocou que tem uma preocupação muito grande dentro da Safira desse processo de digitalização, de você usar os dados para a tomada de decisão, porque a escala muda, né? Uma coisa é você ter ali 100 clientes, você põe todos numa tabela de Excel, você olha para aquilo ali e você faz algum tipo de análise e toma uma decisão baseada nisso. O dia que você tiver 100 mil clientes, isso obviamente é impossível, né? Você não vai conseguir olhar 100 mil linhas da tabela e tomar algum tipo de decisão com relação a isso. Então, aí a gente começa a ter a necessidade dos dados bem estruturados, primeiro, para depois você ter sistemas de algum tipo de apoio à decisão, na inteligência artificial, de alguma forma, que vai apoiar e vai te apontar a decisão do que você deve fazer, né? Como gerenciar o seu portfólio, né? Eu tenho aqui 5 mil restaurantes na minha carteira, eu quero botar mais restaurantes dentro da carteira ou não, né? Isso vai influenciar minha precificação. De repente, eu vou botar um preço mais baixo, mais alto para determinados segmentos em função disso. Qual é a exposição de risco que eu tenho dentro daquele determinado setor? Então, você vê que tudo isso se conecta. E isso só é possível quando a gente fala de sistema mesmo, né? Com alta disponibilidade, escalabilidade, todos esses atributos ali que a gente coloca. Então, daí que eu falo que a gente vai ter, como aconteceu no passado no mercado financeiro antes, né? E aí meus sócios viveram isso lá, a gente tem uma experiência muito grande de como que isso aconteceu, como a gente já viu o mercado de telecom, né? Onde a abertura de mercado de telecom trouxe uma série de mudanças, né? E esse processo de sistemas mais robustos aconteceu. Aqui eu acho que vai acontecer também. É uma questão de tempo, né? Talvez para esse ano não seja ainda absolutamente necessário, né? A partir do ano que vem, com a abertura, você tem um acréscimo grande de consumidores, isso vai ficar cada vez mais difícil de você fazer num Excel,
né? 26 em diante é absolutamente impossível. E além do Excel, né, outro potencial concorrente que a gente coloca ali tudo é a questão do desenvolvimento interno, que a gente vê algumas empresas optando por isso também. E eu acho que assim, não é que tem desenvolvimento interno é errado, ou é certo, ou é pior ou melhor do que o desenvolvimento externo, né, de você ter um produto de mercado. A questão é, se você fizer um desenvolvimento interno bem feito, ele é possível de funcionar, né? Mas você tem que, não adianta falar assim, não, tem um programador aqui em Python que faz tudo que eu preciso. Não é assim. Você tem que ter um arquiteto, você tem que ter né, um arquiteto de informações, você tem que ter desenvolvedores, você tem que ter um project manager, você tem que ter alguém de homologação, enfim, é uma equipe completa mesmo daquilo ali, né? Alguém de produtos para fazer definição do que precisa ser desenvolvido. É uma equipe completa. Se você montar isso dentro de casa e falar, não, beleza, eu vou fazer aqui, vou fazer um desenvolvimento interno, funciona, né? Você tem uma vantagem de ser muito mais tailor-made, customizado do jeito que você quer. Agora, obviamente, vai ser muito mais caro. É impossível você me convencer que vai ser no mesmo preço. Segurança da informação, você tem que ser especialista nisso, uma série de itens ali. Então, ele pode acontecer. Aí, o que eu acho que também as empresas têm que começar a pensar, né, é dividir. Eu brinco sempre que, assim, quando você fala de tecnologia das empresas ali e tudo, não tem nenhum fornecedor que vai te entregar tudo. Aqui na Tanz a gente fala, eu brinco assim, que é um quebra-cabeças com diversas pecinhas, que a gente entrega várias, não todas. Não tem essa pretensão e nunca vou ter, né? Para ficar no mínimo ali, você tem uma empresa que te fornece um RP, que a gente não faz, você conecta com CCE, você conecta com BBCE, só aí a gente já falou de 3 caixinhas separadas que sempre vão ser necessariamente fora, né? E aí até a questão da empresa definir, olha, quais caixinhas dessa aqui, quais pecinhas no quebra-cabeça, eventualmente ela olha e fala, não, essa daqui eu vou contratar interno, essa aqui eu vou contratar o E2, essa daqui eu vou contratar a Noros, essa daqui eu vou contratar a Tandas, enfim, vou contratar uma outra empresa. Como é que vai ser isso daí, né? Eu acho que esse é o desafio para as empresas. Cada um enxergar o seu mapa, enxergar o tabuleiro completo ali, e falar, olha, essas peças aqui dá para terceirizar, essa daqui não, essa daqui é um ponto crítico por determinado motivo, tem uma questão estratégica aqui real, que essa aqui eu quero ter dentro de casa. Ok, aí você foca e desenvolve aquilo ali. Empresa desenvolver tudo, para mim, enfim, na minha cabeça não faz muito sentido. Pode funcionar sem dúvida nenhuma, né? Tem que ser bem feito, é caro, dá para fazer. Mas para mim não faz muito sentido pelo custo, né? Mas a empresa focar e falar, essa pecinha aqui eu vou fazer interno, sem nenhum problema. Perfeito, Matheus. Eu acho que é bem nesse ponto que tu toca, né, que eventualmente pode funcionar uma estratégia de desenvolvimento 100% internalizado, né, mas o que a gente às vezes vê é uma visão deturpada de que é muito simples, é muito rápido, né, ou um foco muito grande na hora de fazer essa avaliação de simplicidade, de esforço, naquilo que é o funcional, né, aquilo que é interface mesmo, que o usuário vai estar lidando no dia a dia, mas desse contexto, principalmente se a gente botar como pano de fundo aqui dados para tomada de decisão, né, dentro de um contexto de gestão de risco, você tem que olhar para segurança da informação, rastreabilidade, enfim, uma série de aspectos que eventualmente estão nos bastidores ali do software e podem ter sua importância minimizadas, né? E o Matheus cita ali dado para tomada de decisão. Isso me lembra muito de falas do Vitor, dentro do seu escopo de tecnologia, né, que a Noro se propõe a entregar para o mercado também. E só que eu vou somar aí, Vitor, uma abertura para você também trazer um link entre aí a formação de portfólio e gestão de risco com tecnologia, mas se te deixar aí a bucha de ter que responder, sim, nós estamos falando aqui então de percepções de que no mercado ainda existem gaps, pessoal que talvez já esteja entendendo que tecnologia é importante, mas ainda não deu muitos passos nesse sentido, tem muita coisa manual. Por outro lado, esse processo a iminência da abertura acelerou um processo de digitalização em muitas das empresas, né? A gente vê algumas comercializadoras se entendendo energy techs,
né? E ainda, a pergunta que eu ainda não consigo responder para mim de verdade é: tecnologia é core ou não é? Para essas empresas, né? Então, deixa o convite aí, o desafio de tentar responder isso aí. Essa pergunta é difícil, hein, Thales? Essa pergunta é difícil. Talvez eu vou começar ela pegando um gancho do que o Felipe falou, quando ele estava falando da Telecom. E ele disse, quando eu compro lá o meu plano de celular, eu não quero saber como é que o meu dado é trafegado, né? Eu não sei se as pessoas aqui têm ciência, mas, na verdade, a infraestrutura física não são das telecoms, são de uma terceirizada que provê essa solução para as telecoms. Então, quem aluga as torres, não é a Claro tem a dela, a Vivo tem a dela, a TIM tem, não, existe uma empresa que provê esse serviço para elas. Então, mercados maduros são mercados que têm especialização. Então, eu sou bom no quê? Onde que eu vou focar o meu esforço? E aí, a grande questão aqui, não quer dizer que eu não possa ampliar o meu escopo, a questão é em que dimensão que eu vou ampliar o meu escopo. Onde que eu entendo que eu tenho mais valor para trazer a mercado. E eu acho que esse entendimento, se eu sou uma Energitech ou não, ele vem muito desse entendimento de quem eu sou enquanto empresa. Eu sou uma empresa de tecnologia ou eu sou uma empresa de, por exemplo, geração de energia, ou de venda, ou de relacionamento com varejo, né? Se a gente pegar hoje as principais varejistas, antigamente elas não eram empresas de tecnologia, eram empresas de varejo. Hoje, talvez elas estão cada vez mais se tornando empresas de tecnologia. E eu acho que é um pouco disso que o mercado olha. Mas se tu for olhar a operação delas, elas trabalham com vários fornecedores que ajudam elas a terem bases sólidas para focar naquilo que é o negócio delas. Então, não adianta elas quererem desenvolver todos os sistemas, eu acho que é isso que o Matheus bem trouxe, porque se ela tentar desenvolver tudo, ela não consegue ser competitiva em termos de custo com as outras. No frigir dos ovos, a gente vai chegar num modelo de competição. A gente ainda não está lá, que é isso que eu estava falando no início, né? A gente ainda está trabalhando com margens grandes. A gente ainda... Eu vou lembrar, para quem viveu o trading no mercado de energia, né? E o Matheus talvez viveu isso muito bem, porque trabalhou em comercializadora por muitos anos, né? Era o famoso back-to-back, né? O que era o back-to-back? Eu conhecia o Felipe e eu conhecia o Matheus, mas eles não se conheciam. Eu ligava para o Felipe, eu sabia que o Felipe estava vendendo a 100 e eu sabia que o Matheus estava vendendo estava comprando a 150. Opa, eu comprava do Felipe e vendia para o Matheus. E eu fazia uma operação que, exceto pelo risco de contrapartes, né, mas eu confio neles, né? Pô, Felipe e Matheus não vão me deixar na mão, né? Tá tudo certo, cara. Eu ganhei dinheiro garantido, né? Hoje em dia, praticamente, é bem improvável que você consiga fazer essas operações. Elas são cada vez mais difíceis. Elas até aparecem por questões de risco de crédito. Às vezes, alguém está disposto a assumir o risco de crédito e outra entidade não, e aí aparecem essas oportunidades. Mas elas vão ser cada vez menores. E eu acho que isso vai acontecer também com o varejo. E para que as empresas, né? Eu acho que essa questão de sou uma energy tech ou não sou, né? Todas as empresas vão ser de tecnologia daqui a algum tempo, em alguma dimensão, né? Então, não é dizer que elas não podem ter tecnologia ou que elas não devem ter tecnologia, é que elas façam as escolhas adequadas do que faz sentido, né? E eu acho que foi isso que o Matheus falou, eu acho que é isso um pouco do que o Felipe traz, porque a gente desenvolve, o que a gente desenvolve dentro das empresas de tecnologia não é visando que eu vou lá e tudo que eu faço resolve todas as dores dos clientes. Não, eu tô lá e precisa de adaptação. Talvez eu vou ter uma API e o cara vai fazer uma rotina que vai se adaptar ao processo dele usando a minha API, né? Ele vai fazer... Então, eu acho que esse é o contexto. Às vezes a gente quer brigar que você não pode ser taxado como empresa de tecnologia. Não, eu acho que, cara, a tecnologia ela vai fazer parte da nossa vida enquanto sociedade e não tem como fugir. Eu acho que a maior dificuldade é a gente entender onde estão as nossas vocações e saber trabalhá-las, né? O que a gente viu, e aí eu acho que essa que é a provocação do Thales, e que é uma preocupação que a gente já teve, o que a gente viu foi movimentos de algumas empresas caminhando numa direção que a gente olha, cara, parece que não faz muito sentido. Parece que o cara está querendo resolver uma coisa que ele não devia estar tentando resolver, cara. Pô, eu consigo resolver de uma maneira muito mais eficiente, eu conheço quem resolve de uma maneira...
parece que ele está botando o pé em algo que não vale a pena, né? Então, eu acho que quem está na área de tecnologia, esse é o sentimento. Às vezes, como a gente ainda está num momento de muita descoberta e de muito entendimento, e o mercado de energia é um mercado de relacionamento ainda, é um mercado que eu compro de quem eu confio, né? Tem aquela questão de, será que eu confio nele, o meu book? Né? Eu acho que o Matheus passou por isso, né, durante muito tempo. Vou confiar meu book a alguém, vou botar meu book na cloud, vou fazer tal coisa, Cara, tinha uma questão de relacionamento e de preocupação com algumas coisas que fez muitas empresas tomarem decisões de tentar desenvolver coisas internas. E eu converso com várias pessoas que os caras têm brilho no olhar dizendo, eu fiz, eu desenvolvi, eu... Só que daí, se tu pensar, pô, será que fez sentido? Talvez em alguns momentos sim, em outros momentos não. Então, eu não tenho uma resposta certa para isso, Thales, mas a única certeza que eu tenho é que tecnologia vai ser core de muitos negócios e que parte eu vou fazer dentro de casa e parte eu vou fazer com parceiros. E aí eu tenho que saber fazer bem as escolhas para ser competitivo. E aí eu acho que essa que é a palavra. No final das contas, eu quero sobreviver. Eu quero crescer. E para eu sobreviver e crescer, eu tenho que ser competitivo. Então, eu preciso fazer escolhas conscientes e bem fundamentadas para, de fato, eu escolher aquilo que vai trazer valor para mim ou que não vai trazer valor para mim. Então, eu acho que esse é o desafio que está posto. E dado tantas incertezas de como é que o mercado vai evoluir, vai abrir em 26, vai abrir em 28, vai acontecer, né? A gente teve uma mudança de governo, quanto que isso afeta o setor elétrico, quanto que não se afeta. Então, tem toda uma questão regulatória e política que a gente ainda não entende bem e que eu acho que alguém fazer um esforço para desenvolver algo mirando já 28, parece um pouco... Pode ser que o custo seja muito grande para você manter essa máquina, né? Eu acho que a gente já viveu isso, né? Pô, eu vou para um projeto porque eu acredito no projeto, mas se o projeto não começar a trazer resultado em 2, 3 anos, ele não se mantém em pé. Então, eu acho que é essa busca da eficiência, né? Que ela vai ser o grande driver. Essa é um pouco a minha percepção, né? Acho que não respondi muito a tua pergunta, fiquei meio em cima do muro, né, Thales? Mas tentei fazer o melhor que eu pude. Mas eu acho que foi excelente resposta, Vitor, e eu vou arriscar aqui um pouco, talvez, juntando, né, os comentários de você, essas visões, de que talvez a resposta seja de que se é core ou não, isso depende do ponto de vista, como é que o que você entende como core, né? E que pode ser core, sim, dado simplesmente o que você comentou, né? Muitos negócios vão estar recheados de tecnologia, embasados em tecnologia, mas ser core, ainda que a gente se entenda assim, não necessariamente significa desenvolver tudo sozinho. Pode tecnologia ser core, mas talvez a implicação disso, de ser core, é de eu vou fazer as melhores escolhas, né? Aonde eu vou Thales, alocar meus desculpa te esforços. interromper, mas, cara, nem a gente que se reconhece como uma empresa de tecnologia, né, que atua, nem a gente tenta resolver tenta fazer Perfeito? todos os desenvolvimentos em casa, Exatamente. cara. Eu Eu uso contrato um um monte de Teams, eu sistemas contrato diferentes aqui na Thales, né? o que eu mais contrato é sistema, né? Então, Que é isso, é exatamente isso, né, cara? Nem a gente reconhece que você é uma empresa, apesar de ser uma empresa de tecnologia, não vou desenvolver tudo, cara, senão não tem como fazer, né? Perfeito, perfeito. Eu vou nem citar as áreas mais próximas de tecnologia aqui da nossa operação, de desenvolvimento, mas dentro do próprio time de marketing e vendas aqui, a gente tem uma série de ferramentas que a gente utiliza de terceiros para ajudar os nossos processos, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu não sei se Felipe gostaria de trazer uma visão dele sobre esse entendimento em relação à tecnologia. Fica Então, à assim, eu vontade. tô totalmente alinhada aí ao pensamento, né? E a tecnologia, né? Ela tem que vir realmente para agregar, né? O que eu sinto falta, né? É muitas vezes uma clareza, né? A gente vive num mundo capitalista, né? Então, qual que é a clareza ali do objetivo da empresa, né? E aí, de acordo ali com a decisão, né? Com o que for, com as variáveis ali do momento, né? Segmentar ali e tomar uma vertical ali como core da empresa, né? Eu acho que há uma confusão, né, entre ser digital, né, fazer a aparência digital, o cliente clicar ali, já ter uma cotação e aí já ter uma venda perfeita, né, com ser tecnológico, né? Eu acho que são duas coisas bem distintas, né? Uma é mais uma aparência ali, mais
né, um layout, uma usabilidade ali do usuário, e a outra realmente é uma empresa com né, pessoas ali, da mesma forma, né, que tem um CEO, tem que ter ali uma pessoa especialista ali em tecnologia, né? Então, faço só esse parênteses aí, mas total em linha aí com o Matheus e com o Perfeito. Por favor, Posso Matheus. complementar aqui, Thales? Basta lembrar o seguinte, tá? Os famosos bancos digitais aí, que hoje existe um monte no mercado, né? Alguma coisa é desenvolvido dentro de casa, mas muito é contratado no mercado. Tem diversas empresas ali que fabricam ferramentas que apoiam esses bancos, tá? Então, é uma empresa digital. O não quer dizer que ele desenvolveu tudo ali dentro, né? E Ótimo aí a exemplo. empresa foca em outras coisas às vezes ali, tá? Então esse é o ponto, é você entender qual que é o seu business, aonde que você quer focar, aonde que é mais eficiente você contratar aquilo no mercado. Um ótimo ponto, um ótimo exemplo. E, pessoal, para a gente fechar aqui, passamos mais de 1 hora. Tem 2 perguntinhas que acho que ajuda a gente a fechar aqui. Acho que toca isso que a gente está falando, né? A tecnologia dentro desse contexto aí. Uma do Paulo, que mandou o seguinte: estou conectando aqui com isso que a gente vem falando, de tecnologia, esse movimento de digitalização das empresas, né? E aí, nesse contexto, a previsão para geração de empregos ou somente aumento da automação, né? E realocação de pessoal, né? Ou seja, talvez usando uma capacitação interna para fazer algumas automações, ou vocês enxergam que esse cenário de digitalização talvez fomente geração de empregos dentro da área de tecnologia? Eu acho que é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida quando a gente fala setor, né? Porque o setor de energia ele é muito amplo. A gente está falando de geração, a gente está falando, se a gente falar toda a cadeia, a gente está falando de geração, a gente está falando de transmissão, a gente está falando de veículos elétricos, a gente está falando de baterias, a gente está falando de placas solares, a gente está falando do varejista. Eu acho que o painel de hoje ele estava muito focado na questão da abertura do Mercado Livre. Pensando nesse contexto especificamente, hoje, naturalmente, o mercado abrindo, ele abre oportunidades para mais pessoas fazerem parte do mercado. Então, tem um potencial, né? Eu preciso massificar as operações das comercializadoras. Esse foi um desafio que o Felipe já trouxe mais cedo, né? Então, eu preciso aumentar minha equipe, que principalmente quando a gente olha lá para 28, né? O B2C é um outro tamanho de empresa para atender o consumidor final. Então, existe a possibilidade de geração de empresa. Isso, naturalmente, existe dentro das distribuidoras, então tem uma relocação das distribuidoras para dentro das comercializadoras, tem um processo aí associado, então é um pouco, não é tão trivial de entender em relação a isso. Mas quando a gente olha toda a mudança que vem acontecendo no setor elétrico, a digitalização, né, com a geração de energias distribuídas e renováveis, a gente vê naturalmente isso, toda uma indústria por trás disso e gerando emprego, né? Então, o mercado de energia como fonte, a gente olha para a energia cada vez mais como uma fonte uma fonte primária de energia, né? Antigamente a energia era uma coisa que a gente usava em casa, mas a gente não usava isso para o transporte de pessoas diretamente, a gente não usava isso para transporte de bens, a gente não transportava ela de um país para o outro, né? E o hidrogênio vem aí se desenvolvendo para poder transportar energia de um ponto para outro. Então, o contexto do mercado de energia está mudando muito globalmente, né? Eu tive em Singapura no ano passado e eles querem até 2050 ser net zero. Eles são um país minúsculo que não tem nenhuma capacidade de geração renovável, então basicamente eles vão ter que comprar energia de outros países renováveis, né? Quanto que isso muda todo o arcabouço global quando se fala em energia, né? Então, mas aí eu acho que isso é um tema muito mais amplo, né? Mas eu quis trazer isso porque às vezes parece que momentaneamente para um lugar diminui, mas eu acho que para outros vai aumentar. De maneira geral, acho que o nosso setor é um setor que vai produzir ainda muito, vai ser necessário muita mão de obra para o nosso setor ao longo dos próximos anos. Essa é a minha leitura. Só complementando um minutinho o que o Vitor falou, né? Eu acredito também como ele que dentro do setor, sim, você vai ter um aumento, mas além disso a gente não pode esquecer do impacto que essa abertura de mercado
traz na economia do país como um todo, né? Porque se você tem uma redução do custo de energia para uma indústria, 20%, 30%, às vezes até mais, né, Vitor? Obviamente que essa indústria ganha competitividade, essa indústria pode, de repente, trabalhar em outros mercados globais, ela pode conseguir ter mais competitividade no produto dela aqui dentro, né? E isso deve gerar emprego, isso deve incentivar a indústria aqui dentro do país, né? Quando você tem mais à frente a abertura chegando no residencial, né? E você tem ali uma economia na conta de energia na sua casa ali de 20%, 30%, isso acontecendo no país como um todo, de novo, esse é um dinheiro que as pessoas deixaram de gastar energia, ficou no bolso ali desse cidadão, né? E ele é um consumidor, quer dizer, ele pode talvez economizar e a gente aumentar aí a capacidade de investimento do país, aumentar a taxa de poupança, como ele pode gastar, comprar outra coisa, né? Em vez de ele gastar esse dinheiro com energia, ele vai gastar em outra coisa. Então, quer dizer, isso também movimenta a economia. Então, é um ganho de eficiência muito grande para a economia como um todo, que eu acho que tem benefícios muito grandes para o país, incluindo, sim, a criação de empregos dentro do próprio setor elétrico, mas principalmente, eu acho que vai ter um impacto até maior fora do setor, pensando numa indústria do Brasil, né? Perfeito, Mas Matheus. Um é ótimo cumprimento. interessantíssimo isso daí, porque eu vou te trazer um caso real, né? Apesar de ser singular esse caso, mas, né, a gente levou a economia ali para um cliente, né? E com a economia ele já estava com necessidade, né? Estava estocada a necessidade de contratar uma pessoa. Com a economia ali, ele falou: não, agora eu vou conseguir já montar uma outra equipe, né? Então, apesar de ser um caso ali minúsculo, né? Mas já mostra ali um movimento generalizado que pode, porventura, né, contribuir aí também para fomentar a economia aí. E é isso, né? Essa abertura, a gente pode se incluir também aqui como nós, Thunders, Norus, como fornecedores do mercado, né? Essa abertura de mercado traz oportunidades também para a gente, na medida que a gente pode ampliar o suporte aos agentes, né? Isso, obviamente, está linkado com um potencial de geração de empregos aqui também nas nossas empresas, na medida que a gente precisa atender novas demandas e novos players, né? E mais players. Pessoal, eu queria ver se alguém arriscasse, você de arriscar aqui e responder uma última pergunta aqui da Sara Aragão. Eu acho interessante. Como vocês acreditam que a abertura do mercado pode acelerar o processo de Open Energy? Entre parênteses, ela destaca aqui, né, digitalização e portabilidade de dados, né, e qual o principal desafio do Open Energy, na opinião de vocês? Eu vou tentar, Thales, mas de uma maneira bem simples, né? O Open Bank ele existiu porque o Banco Central decidiu que ele existiria. Para mim, essa que é a grande questão. Não, os consumidores até querem, seria legal ser, mas quem paga por isso? Quem está disposto a pagar por isso? Talvez o consumidor não está disposto a pagar por isso. Mas para o mercado é muito importante. Então, existe uma entidade central que diz, cara, precisamos disso. Da mesma forma, a portabilidade não foi porque a TIM, a Claro ou a Vivo quiseram fazer portabilidade. Foi porque a Anatel definiu que em determinada data existiria portabilidade e ela seria gratuita e o cliente poderia escolher e portar o seu número para qualquer outra. Então, eu acho que o único jeito da gente, de fato, colocar o Open Energy para rodar é ter uma entidade com capacidade e poder de deliberar que isso vai acontecer no nosso setor. Essa é a minha visão. Perfeito. Fora isso, eu não consigo enxergar acontecendo. Assim, essa é a Perfeito. minha opinião. E eu acho que eu posso contribuir, porque é algo que está bem vivo para mim, eu dei uma olhada ontem, saiu ali a consulta pública referente à renovação, a minuta, né, do contrato para renovação das concessões das distribuidoras, e o Ministério já indica ali, né, a necessidade de aparecer, e aí, claro, está bem amplo, assim, né, carece talvez de algum desdobramento, algum detalhamento maior para que isso de fato fomente, mas você já vê os termos
portabilidade, né? Investimentos em recursos para facilitar a portabilidade e novos serviços de dados para o usuário final lá na ponta, né? Então, talvez conecte com o que você destaca, diz que eu concordo plenamente, de uma entidade, caso aqui o Ministério, já dando esse direcionamento, fazendo aparecer na proposta de minuta ali, tema, e aí, claro, isso precisa ser um pouco mais detalhado para que de fato vire uma exigência que as instituições vão precisar observar ali, né, considerar seus investimentos, né. Matheus, acho que queria pontuar também. Não, acho que vocês já tocaram nos pontos principais ali que eu estava que eu imaginei colocar aqui, Thales. Esse é o ponto, né? Quer dizer, eu acho que a abertura ajuda, ela cria um pouco mais da necessidade, né? E aí isso, né, tende a acontecer, mas concordo com o Vitor também que não sei se o mercado sozinho, sem ter uma imposição, teria a capacidade de se organizar sem uma intervenção do Ministério, da ANEEL, da CCE, de algum outro órgão que exija, né, essa questão do OpenN, de portabilidade. Tá? Mas, sem dúvida, facilitaria bastante, né, pela questão de portabilidade, se você tivesse um padrão de OpenN e tudo mais. O principal desafio para mim é isso, é criar um padrão, e aí é que eu digo que eu acho que talvez em algum momento seja assim, necessário uma intervenção. Perfeito. Acho que o que a gente pode fazer é isso, né? É fomentar bastante, fazer um barulho, provocar para que uma entidade centralizadora se sensibilize, entenda, igual a gente já tem esse entendimento de que o OpenEnergy contribuiria com o sucesso da abertura de mercado, né? E sensibilize com isso e aí consiga, de alguma forma, realmente prever dentro contribuir, né? Porque a gente tem uma tradição aí dentro da ANEEL, dentro da CCE, de ter uma abertura dessas entidades, né, desses órgãos, para que o mercado envie as suas contribuições com relação à regulamentação que vai ser implementada. Então, acho que as empresas, a gente pode fomentar isso dali, conversar com esses órgãos, né, dessa necessidade, né, e tudo mais, e depois contribuir, né, para ajudar a desenvolver esse padrão, ajudar a falar, olha, padrão A tem essa vantagem, se a gente for por aqui tem essa desvantagem e tal. Enfim, a gente tentar contribuir para montar alguma coisa ali. Né? Pensando em aspectos práticos que talvez para o regulador ali, que está um pouco mais distante do mercado, talvez ele não consiga perceber. Né? Perfeito. A gente, aqui o ITU, a gente vem também fazendo, já procurando fazer um pouco desse barulho, fomentar também, estimular. Então, convido aí o pessoal a conhecer o nosso manifesto do OpenEnergy que tem no nosso site. Pegando o gancho nesse recado aqui, vou dar o outro, né, dado que a gente está fechando. A gente tem mais 2 dias de evento, tá, pessoal? Amanhã e depois. Amanhã a ideia é falar de como automatizar processos de captura e processamento de dados de fatura de energia. A gente vai ter a Paula da Cotesa participando junto com o nosso time aqui. E na quinta, estratégias de marketing e vendas para ter em vista na geração de leads e conversão, né? Precisa gerar lead e converter. Nesse contexto de abertura de mercado, nós, pessoal da Megawatt, vão aí estar tentando... A gente é um player do setor de energia, né? Um player de tecnologia e que já está trabalhando marketing e vendas dentro desse contexto há bastante tempo. Acho que a gente pode passar aí algumas experiências, né? Então, convido novamente também para acessar o nosso site, conhecer nossos conteúdos, o nosso perfil no LinkedIn e voltar a bola para vocês, pessoal. Se tiverem os comentários finais ou só uma despedida do pessoal, esse é o momento. Bom, na minha parte, agradecer o convite aqui do Thales, da Natália, da Oitu, né? É sempre um prazer. Espero ter contribuído um pouquinho com as discussões. Às vezes a gente sai um pouco do foco, mas a ideia é sempre trazer um pouco das nossas percepções, contribuir um pouco das nossas percepções. Então, a Noros está sempre disponível para participar dessas conversas e tentar trazer um pouquinho de como a gente enxerga e como a gente pode contribuir para que o nosso setor seja cada vez mais pujante, né? Eu gosto muito dessa palavra porque eu acho que a gente precisa de um setor elétrico pujante para a gente ter um país bem desenvolvido, né? O setor elétrico é indispensável para a nossa sociedade e para o futuro da nossa sociedade. Então,
a gente tenta contribuir um pouquinho, e hoje aqui eu tentei contribuir mais um pouquinho, né, com temas tão interessantes aí como que foram trazidos por você, Thales. Novamente, muito obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado você, Vitor. Excelente também, né, na mesma linha do Vitor, agradecer vocês, né, ao H2A por proporcionar, né, essa troca de conhecimentos, né, e aí, né, deixar um recado, né, que o mercado é muito promissor, né, e eu acredito que tem espaço para todo mundo, cada um na sua especialidade, né, para a gente construir algo realmente aí que vai gerar frutos no futuro, né. E aí, deixo a palavra aí agora para o Matheus encerrar aí nosso webinar. Obrigado, Felipe. Então, primeiro agradecer ao H2, né, a Thales, a Natália, todo mundo que ajudou a organizar. Agradecer também ao pessoal que veio assistir, né, veio ouvir as palestras ali. Espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido passar alguma mensagem, alguma ideia nova aí, diferente, que vai ajudando a construir esse mercado. E isso é o fundamental para mim, né? Eu acho que o desafio é enorme, a gente vai ter que construir esse mercado. Então, a competição vai existir, mas é necessário também a gente ter parcerias, a gente ter colaboração, a gente trabalhar junto, os consumidores, as comercializadoras, as empresas de tecnologia, os órgãos de regulamentação, todo mundo, porque senão não vai acontecer. É um desafio muito grande, a gente está falando de, enfim, no mercado que hoje tem, arredondando aqui, 30 mil unidades consumidoras, né, dentro do Mercado Livre, e a gente pode chegar aí próximo a 70 milhões, né, em poucos anos. Então, o desafio é bastante grande. Se a gente não trabalhar junto, se a gente não trabalha de forma coordenada, inteligente, colaborativa, não vai acontecer. Então, parabéns aí para o H2 pela iniciativa, né, de trazer esse debate, né, porque vai muito nessa linha desse trabalho de colaboração, nesse trabalho de divulgação desse mercado, etc. Então, isso é muito importante. Obrigado. Bom, pessoal, eu que agradeço vocês e os convidados. Felipe, foi um prazer te conhecer. Matheus, Vitor, obrigado por mais uma ação aí em parceria, né? Acho que fomos bem sucedidos, conseguimos sustentar aqui por maior parte do tempo mais de 60 pessoas, então recebam esse feedback. Certamente foi pelo conhecimento que vocês conseguiram transmitir aqui, né? A adesão que a gente já conseguiu ali nas discussões, eu já falei, poxa, acho que escolhemos bons nomes para compor aqui com a gente esse painel. Agradeço também os convidados que aqui estão saindo aqui aos pouquinhos. Obrigado, pessoal, e fica aí o convite para participarem dos próximos 2 dias também conosco, tá bom? Valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite aí, bom descanso. Até mais, pessoal. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.